Minha família me expulsou de casa por causa de uma mentira, e 5 anos depois descobriram a verdade. Eu fui expulso por algo que eu nunca fiz. Minha própria família acreditou em uma história completamente falsa, e por 5 anos ninguém sequer quis ouvir o meu lado. Mas o pior de tudo não foi perder minha casa. Não foi perder minha família. O pior foi descobrir, 5 anos depois, quem realmente destruiu a minha vida, e perceber que, quando a verdade apareceu, já era tarde demais para muita gente voltar atrás. Então agora eu preciso saber. Eu fui o babaca por nunca ter voltado a ser o mesmo com minha família depois que tudo foi descoberto? Por que essa história começa em um domingo aparentemente normal? Um daqueles domingos tranquilos, com almoço em família, conversa alta, crianças correndo pela casa, e cheiro de churrasco no ar. Mas termina com metade da minha família destruída, e comigo passando 5 anos tentando reconstruir uma vida que eu nunca deveria ter perdido. Tudo começou em um almoço de família. Minha tia sempre foi aquela pessoa que insistia em manter todo mundo unido. Ela dizia que família que para de se reunir, acaba se afastando para sempre. Então, algumas vezes por ano, ela organizava aqueles almoços gigantes de domingo na casa dela. Era quase uma tradição. Todo mundo aparecia. Tios, primos, avós, amigos próximos. Era sempre o mesmo cenário. Uma mesa enorme cheia de comida. Gente falando ao mesmo tempo. Crianças correndo pela casa. Alguém discutindo futebol. Outro discutindo política. E alguém inevitavelmente brigando com a churrasqueira no quintal. Eu quase não fui naquele dia. Naquela semana eu tinha acabado de começar um emprego novo e estava completamente exausto. Era aquele tipo de trabalho em que você sente que precisa provar o tempo todo que merece estar ali. Eu ainda estava aprendendo tudo. Tentando entender como a empresa funcionava. Tentando não cometer nenhum erro. Eu acordava cedo, chegava em casa tarde e passava o dia inteiro com aquela sensação de estar sendo avaliado o tempo todo. Então, quando minha mãe me ligou dizendo que teria almoço na casa da minha tia, minha primeira reação foi recusar. Eu disse que estava cansado. Que precisava descansar. Que a semana tinha sido puxada. Mas ela insistiu. Disse que fazia tempo que eu não aparecia. Disse que todo mundo estava perguntando de mim. E que seria bom eu dar uma passada, nem que fosse por algumas horas. Então no domingo, eu fui. Quando cheguei na casa da minha tia, tudo parecia completamente normal. O cheiro de carne assando já dava para sentir da rua. Meu tio estava no quintal discutindo com a churrasqueira como se fosse um inimigo pessoal. Ele reclamava do carvão, da fumaça, da grelha, mas no final sempre acabava sendo ele quem fazia o melhor churrasco. Dentro da casa meus primos estavam espalhados pela sala. Alguns assistindo televisão. Outros mexendo no celular. Alguns conversando sobre faculdade, trabalho, estágios. Era exatamente o tipo de bagunça organizada que sempre acontecia nesses encontros. Eu passei pela cozinha, cumprimentei minhas tias, peguei um copo de refrigerante e fui para a sala. Foi quando encontrei Lucas. Lucas era meu primo. E desde que éramos crianças existia uma competição silenciosa entre nós dois. Eu nunca comecei essa competição. Na verdade, eu nem queria participar dela. Mas ele parecia sempre precisar provar alguma coisa. Se eu tirava uma nota boa na escola, ele precisava tirar uma melhor. Se eu ganhava algum elogio de um adulto, ele tentava fazer algo maior logo depois. Se eu conseguia alguma conquista, ele sempre precisava parecer com algo melhor. No começo eu achava que era coisa de criança. Mas com o tempo comecei a perceber que aquilo realmente incomodava ele. Mesmo assim, naquele domingo eu não pensei muito nisso. Ele começou a conversar comigo normalmente. Perguntou sobre meu novo trabalho. Como estava sendo? Se eu estava gostando. Se o ambiente era bom. No começo parecia só curiosidade. Mas conforme a conversa continuava, as perguntas começaram a ficar mais específicas. Ele perguntou sobre salário. Sobre clientes. Sobre projetos. Sobre como funcionavam certas coisas dentro da empresa. Na hora eu achei um pouco estranho. Mas respondi mesmo assim. Eu imaginei que ele estava apenas curioso. O que eu não sabia era que ele estava prestando atenção em cada detalhe. Cada informação. Cada palavra que eu dizia. Algumas horas depois todo mundo se reuniu para almoçar. Minha tia tinha preparado comida suficiente para alimentar umas 20 pessoas. Arroz. Macarrão. Frango. Carne. Salada. Farofa. Batata. Era aquele exagero clássico de almoço de família. A mesa estava cheia. A conversa estava alta. Meu tio contando uma história antiga. Minhas tias rindo. Meus primos discutindo futebol. Era um momento completamente normal. Até que Lucas levantou da cadeira. Ele estava com o celular na mão. E disse algo que fez todo mundo parar de falar. Ele disse: "Eu preciso mostrar uma coisa para todo mundo." A mesa inteira ficou em silêncio. Aquele tipo de silêncio estranho, em que ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Ele colocou o celular no meio da mesa.
E abriu uma conversa. Mensagens. Mensagens que, aparentemente, eram minhas. Nas mensagens eu parecia estar conversando com alguém. Falando coisas horríveis sobre minha própria família. Chamando todo mundo de interesseiro. Dizendo que só participava dos almoços porque um dia herdaria dinheiro. Mas tinha algo ainda pior. Em uma das mensagens, eu supostamente dizia que estava usando informações do meu trabalho para ganhar dinheiro ilegalmente. Naquele momento eu senti meu estômago gelar. Porque eu nunca tinha escrito aquilo. Nunca. Nem algo parecido. Mas quando eu olhei em volta da mesa, ninguém parecia duvidar. Minha mãe estava me olhando como se não me reconhecesse. Minha tia parecia prestes a chorar. Alguns primos estavam me olhando em choque. E meu pai? Meu pai estava furioso. Lucas então disse que um amigo dele trabalhava na mesma empresa que eu, e que aquelas mensagens tinham sido enviadas por mim para várias pessoas. Como se eu estivesse me gabando. Como se eu estivesse rindo de todo mundo pelas costas. Eu tentei explicar. Tentei dizer que aquilo era falso. Que aquelas mensagens não eram minhas. Que aquilo podia ter sido editado. Fabricado. Mas ninguém queria ouvir. Meu pai levantou da mesa. Bateu a mão com tanta força que os talheres tremeram. E disse algo que eu nunca vou esquecer. Ele olhou diretamente para mim, com um olhar que eu nunca tinha visto antes. E disse: Eu não vou ter um mentiroso dentro da minha casa. Naquele momento parecia que o chão tinha desaparecido. E eu ainda não sabia. Mas aquele seria o começo dos 5 piores anos da minha vida. Quando meu pai disse aquilo na mesa: Eu não vou ter um mentiroso dentro da minha casa. Parecia que o ar tinha desaparecido da sala. Ninguém falou nada por alguns segundos. Eu lembro de olhar em volta da mesa esperando que alguém dissesse alguma coisa. Qualquer coisa. Minha mãe. Minha tia. Algum primo. Mas ninguém disse nada. Era como se todo mundo já tivesse decidido que aquilo era verdade. Eu tentei falar. Tentei explicar que aquelas mensagens não eram minhas. Que aquilo podia ser falso. Que prints podiam ser editados. Mas parecia que minhas palavras simplesmente não estavam chegando em ninguém. Lucas ficou em silêncio. Observando tudo. Quase como se estivesse assistindo um espetáculo. E aquilo, hoje, olhando para trás, foi uma das coisas que mais me marcou. Ele não estava nervoso. Ele não estava preocupado. Ele parecia calmo. Calmo demais. Depois de alguns minutos, meu pai disse que nós íamos embora. O almoço acabou ali. Ninguém voltou a conversar. Ninguém tentou resolver nada. Simplesmente acabou. A viagem de volta para casa foi uma das coisas mais silenciosas que eu já vivi. O carro parecia pesado. Como se o ar estivesse mais denso. Minha mãe estava olhando pela janela. Ela estava chorando, mas não olhava para mim. Meu pai estava dirigindo com as 2 mãos apertadas no volante. Ele não disse uma única palavra durante todo o caminho. Eu tentei falar algumas vezes. Tentei explicar. Mas toda vez que eu começava a falar, ele mandava eu ficar quieto. Quando chegamos em casa, ele desligou o carro e ficou alguns segundos olhando para frente. Depois virou para mim. E disse apenas 2 palavras. Arruma suas coisas. Naquele momento eu achei que ele estava exagerando. Achei que aquilo era só raiva do momento. Achei que depois de algumas horas, ou no dia seguinte, nós conversaríamos. Mas não. Ele estava falando sério. Sem discussão. Sem explicação. Sem chance de defesa. Minha mãe estava chorando na sala. Mas ela não disse nada. Nenhuma palavra. Eu lembro de subir para o meu quarto completamente em choque. Minhas mãos estavam tremendo enquanto eu pegava minhas roupas. Eu colocava tudo dentro de uma mochila sem nem pensar. Camisetas. Calças. Alguns documentos. Meu notebook. Parecia que eu estava vivendo um pesadelo, mas ao mesmo tempo tudo estava acontecendo rápido demais para eu entender. Em menos de 1 hora, eu estava na porta da casa onde cresci. Com uma mochila nas costas. E sem saber para onde ir. Meu pai não disse nada. Minha mãe também não. A única coisa que eu lembro foi da porta fechando atrás de mim. E do silêncio da rua. Naquele momento eu percebi que minha vida tinha acabado de mudar completamente. No começo eu fui morar na casa de um amigo. Ele tinha um apartamento pequeno e me deixou dormir no sofá. Eu ainda acreditava que aquilo ia se resolver. Eu realmente acreditava que alguém da minha família ia perceber que aquelas mensagens eram falsas. Que alguém ia parar para pensar. Que alguém ia querer ouvir meu lado da história. Durante semanas eu tentei ligar para minha mãe. Ela quase nunca atendia. Quando atendia, a conversa era curta. Fria. Distante. Eu mandava mensagens explicando que aquilo não fazia sentido. Que aquelas mensagens podiam ter sido editadas. Mas ela sempre respondia a mesma coisa. Seu pai está muito decepcionado.
Meu pai nunca respondeu nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nada. Com o tempo, eu comecei a perceber algo pior. Não era que eles estavam investigando. Não era que eles estavam tentando descobrir a verdade. Eles simplesmente tinham decidido acreditar naquilo. E pronto. Depois de algumas semanas, eu parei de tentar. Porque cada ligação ignorada, cada mensagem sem resposta, doía mais do que o silêncio. Então eu fiz a única coisa que eu podia fazer. Segui em frente. Eu me afundei no trabalho. Era a única parte da minha vida que ainda fazia sentido. Eu começava a trabalhar mais cedo que todo mundo. Saía mais tarde. Pegava projetos extras. Ficava até tarde estudando coisas da minha área. Enquanto meus amigos saíam nos fins de semana, eu ficava trabalhando. No começo era só uma forma de me distrair. Mas com o tempo, virou minha forma de sobreviver. Meses passaram. Depois um ano. Eu consegui uma promoção no trabalho. Depois surgiu uma oportunidade melhor em outra empresa. Um salário maior. Mais responsabilidades. Eu aceitei. Foi nessa época que eu finalmente consegui alugar meu próprio apartamento. Era pequeno. Bem pequeno. Um quarto. Uma sala. Uma cozinha minúscula. Mas era meu. Eu lembro do dia em que entrei naquele apartamento vazio pela primeira vez. Não tinha móveis. Não tinha nada. Só paredes brancas e eco. Mas mesmo assim, eu senti uma coisa que não sentia há muito tempo. Liberdade. Porque ninguém podia me expulsar dali. Com o tempo eu fui comprando algumas coisas. Um sofá usado. Uma mesa simples. Uma cama. Nada luxuoso. Mas tudo era meu. Eu comecei a construir uma vida nova. Conheci pessoas novas. Fiz amigos no trabalho. Comecei a sair mais. E lentamente, a dor começou a diminuir. Mas ela nunca desapareceu completamente. Porque às vezes, em momentos aleatórios, eu lembrava da minha família. Dos churrascos. Dos aniversários. Das reuniões de domingo. E de como tudo aquilo tinha desaparecido da minha vida de uma hora para outra. 5 anos se passaram. 5 anos sem falar com quase ninguém da minha família. Até que um dia, algo inesperado aconteceu. Eu recebi uma mensagem. Era da minha tia. A mãe do Lucas. E a mensagem era simples. Mas estranha. Ela dizia apenas: eu preciso falar com você. É importante. Eu fiquei olhando para aquela mensagem por vários minutos. Porque em 5 anos, ninguém da família tinha me procurado. Então por que agora? Eu pensei em ignorar. Parte de mim queria fingir que aquilo nunca chegou. Mas outra parte queria respostas. E eu ainda não sabia. Mas aquela mensagem estava prestes a trazer à tona a verdade que tinha destruído minha vida. Eu fiquei olhando para aquela mensagem da minha tia por vários minutos. Eu preciso falar com você. É importante. 5 anos. 5 anos inteiros sem ninguém da família realmente tentar falar comigo. Sem ninguém tentar entender o que tinha acontecido. Sem ninguém me dar a chance de explicar nada. Então por que agora? O que poderia ter mudado depois de tanto tempo? Eu pensei em ignorar. Sério. Parte de mim queria simplesmente apagar aquela mensagem e continuar vivendo minha vida como eu vinha fazendo. Mas outra parte ainda queria respostas. Ainda queria entender por que tudo aquilo tinha acontecido. Então eu respondi. Perguntei o que estava acontecendo. Ela demorou algumas horas para responder. Quando respondeu, disse apenas que preferia conversar pessoalmente. E me convidou para ir até a casa dela no domingo. A mesma casa onde tudo tinha começado. Durante a semana inteira eu fiquei pensando se deveria ir ou não. Porque, para ser honesto, eu não tinha certeza se estava preparado para ver minha família de novo. 5 anos era muito tempo. 5 anos de silêncio. 5 anos tentando seguir em frente. Mas no domingo, eu fui. Dirigir até aquela casa foi uma das experiências mais estranhas da minha vida. O caminho era o mesmo de sempre. As ruas eram as mesmas. Mas tudo parecia diferente. Quando eu parei o carro na frente da casa, fiquei alguns minutos sentado olhando para o portão. Tentando criar coragem para sair. Porque aquela casa era cheia de memórias. Boas e ruins. Finalmente eu respirei fundo e entrei. Assim que passei pelo portão eu percebi que algo estava diferente. Não tinha música. Não tinha gente conversando alto. Não tinha aquele barulho típico das reuniões de família. A casa estava silenciosa. Estranhamente silenciosa. Quando eu entrei na sala, vi quase toda a família reunida. Meu pai. Minha mãe. Meus tios. Meus primos. Todos estavam ali. Mas ninguém estava sorrindo. Ninguém parecia confortável. O ambiente estava pesado. E então eu vi Lucas.
Ele estava sentado em uma cadeira no canto da sala, completamente pálido, e evitando olhar para qualquer pessoa. Naquele momento eu senti algo estranho no estômago. Porque alguma coisa claramente estava acontecendo. Minha tia foi a primeira a falar. A voz dela estava tremendo. Ela começou dizendo que precisava me pedir desculpas. E que todos ali também precisavam. Mas antes, ela precisava explicar uma coisa. Alguns dias antes, Lucas tinha brigado com um amigo. Uma briga feia. Daquelas em que as pessoas começam a jogar verdades na cara umas das outras. E durante essa briga, aquele amigo revelou algo. Algo que ninguém esperava. Ele contou que 5 anos antes, Lucas tinha pedido ajuda para criar aquelas mensagens. Mensagens falsas. Conversas falsas. Prints editados. Tudo montado. Tudo planejado. Só para me destruir. A sala inteira ficou em silêncio. Um silêncio pesado. Eu lembro de olhar para Lucas esperando que ele negasse. Que ele dissesse que aquilo era mentira. Mas ele não disse nada. Ele apenas ficou olhando para o chão. Minha tia começou a chorar. Minha mãe também. Meu pai estava parado, completamente imóvel. Sem conseguir dizer uma palavra. Finalmente Lucas tentou falar. Ele disse que tinha sido um erro. Que ele estava com raiva naquela época. Que ele não achou que aquilo ia chegar tão longe. Mas ninguém deixou ele terminar. Minha tia começou a gritar. Meu tio mandou ele sair da casa. Alguns primos começaram a discutir. Virou um caos. Lucas simplesmente levantou. Olhou em volta por um segundo. E saiu pela porta. Sem pedir desculpa. Sem olhar para mim. Sem dizer mais nada. Eu fiquei ali parado. Sem saber exatamente o que sentir. Parte de mim sentia alívio. Porque finalmente, a verdade tinha aparecido. Mas outra parte sentia algo muito pior. 5 anos. 5 anos da minha vida tinham sido destruídos por causa de uma mentira. 5 anos sem minha família. 5 anos tentando reconstruir tudo sozinho. E agora, de repente, todo mundo sabia a verdade. Minha mãe se aproximou de mim chorando. Tentou me abraçar. Mas eu não consegui reagir. Eu só fiquei parado. Meu pai ainda não tinha dito nada. Nenhuma palavra. Eu disse que precisava ir. Porque naquele momento, eu não conseguia mais ficar ali. Era muita coisa para processar. Eu comecei a caminhar em direção à porta. Mas quando eu estava quase saindo, ouvi meu pai chamar meu nome. Eu parei. Por um segundo eu pensei em continuar andando. Mas algo me fez virar. Ele estava parado perto da porta. Com um olhar completamente diferente daquele de 5 anos atrás. Não havia raiva. Só cansaço. E culpa. Ele respirou fundo. E disse. Eu pensei em você todos os dias. Depois de alguns segundos ele continuou. Mas eu me convenci de que tinha feito a coisa certa. A voz dele estava pesada. Eu achei que estava protegendo a família. Então ele disse algo que eu nunca achei que ouviria. Eu falhei com você. Minha mãe estava chorando atrás dele. E pela primeira vez em 5 anos, eu vi meus pais realmente quebrados. Nos meses seguintes algumas coisas começaram a mudar. Minha mãe começou a mandar mensagens com frequência. Meu pai também. No começo as conversas eram curtas. Estranhas. Como se ninguém soubesse exatamente o que dizer. Mas com o tempo, elas foram ficando um pouco mais naturais. Mesmo assim, nunca voltaram a ser como antes. Porque algumas coisas simplesmente não voltam a ser iguais depois que são quebradas. Sobre Lucas. A mentira acabou destruindo a vida dele também. Alguns meses depois ele perdeu o emprego. A história acabou chegando no trabalho dele. Depois disso, ele deixou a cidade. E pelo que eu sei, quase ninguém da família manteve contato com ele. Um ano depois minha mãe me convidou para um churrasco de família. No mesmo lugar. A mesma casa. Eu hesitei por vários dias. Mas no final, resolvi ir. Quando eu cheguei lá, percebi algo diferente. A família parecia mais silenciosa. Mais cuidadosa. Como se todos estivessem com medo de quebrar algo frágil. As conversas eram mais calmas. Ninguém discutia. Ninguém levantava a voz. Parecia que todos tinham aprendido alguma coisa. Quando eu fui embora naquele dia, percebi algo curioso. 5 anos atrás, eu tinha sido expulso daquela casa. Mas agora, eu estava saindo por escolha própria. E isso fazia toda a diferença. Porque às vezes a verdade demora para aparecer. Mas quando ela finalmente aparece, ela muda tudo. Então agora eu preciso saber. Eu fui o babaca por nunca ter conseguido voltar completamente ao que minha família era antes, mesmo depois que a verdade apareceu?